Olá, eu sou o Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tube e nessa série que a gente fala de carreiras e faculdades. E no episódio de hoje a gente vai falar de ciência de dados, essa carreira e esse curso superior que apareceu em diversos lugares tomando o mercado aí de surpresa. E para a conversa eu trouxe professores e uma professora da área que estão envolvidos com a ciência de dados e enxergando o que estuda um aluno, uma aluna, o que faz esse profissional, que disciplinas são vistas. Então eu quero te ajudar nesse momento de decisão que a gente entra numa universidade e a gente tem tantas dúvidas para errar, para acertar. E para essa conversa de hoje eu tô aqui com o Sérgio Bonato, que é professor de ciência de dados na Universidade de São Judas Tadeu. Como você tá, Sérgio? Tudo bem. E vocês, como é que você tá? Então ótimo, obrigado aí por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Estou também com o Vitor Machado, diretamente do Rio, lá do IBMEC, que é coordenador das graduações de tecnologia. É isso, Vitor? Isso, Paulo. Obrigado por ter convidado. E também estou com a Rita Rodrigues, que é coordenadora do curso de Ciência de Dados da FIAP. É isso, Rita? Isso mesmo. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. E para a gente começar essa conversa, eu queria entender o que faz esse profissional cientista de dados. Acaba tendo outros cargos, né? Como tudo em tecnologia, a gente tem uma faculdade, um curso de graduação e depois ramifica em engenharia de dados, em analista de dados, em um monte, e cada vez vão aparecendo novos temas e profissões. Mas, em geral, essa pessoa, esse profissional que está sendo requisitado pelo mercado, qual que é a necessidade do mercado de fazer o quê? Qual que é o problema que essa pessoa vai resolver no dia a dia? Então, se eu me formar no curso de vocês, qual que é mais ou menos o cenário que eu vou ter de trabalho? O profissional em ciência de dados, eu acho que o grande desafio é ele trabalhar com os grandes volumes de dados, né, as diferentes fontes de dados, os dados brutos, e transformar isso efetivamente em sites, onde as empresas elas possam utilizar isso realmente para tomada de decisão, para os seus planejamentos estratégicos e assim por diante. Eu já emendo então junto para essa questão. Eu acho ótimo, achei uma resposta sucinta e imagino que vocês dois concordaram bastante. Onde que isso diferencia daquelas pessoas que trabalhavam mais com negócios e que já estavam no Excel? Tudo bem, você pode falar que o volume de dados é diferente, concordo, mas tem uma proximidade com esse mundo do negócios, com esse mundo da pessoa que usava gravata e fazia planilhas e jogava as coisas, tem essa proximidade? O profissional de ciência de dados, ele tem muito do contexto de negócio, do contexto de mercado, mas ele também normalmente tem uma base tecnológica muito forte, né? Então, ele consegue passar aquilo que uma planilha do Excel consegue responder para a gente, né? Então, ele consegue processar, ele entende como processar e de que forma obter esses dados diferentes, seja a fonte que tiver, né? Que tiver disponível ali para ele, e a partir daí, sim, processar e apoiar a tomada de decisão. Isso. As empresas elas vêm usando, né, informações para tomar decisão há muito tempo, né? Então, eu já estou no mercado desde que eu não tinha cabelo branco, aliás, né? Já faz um tempinho. E naquela época, nos anos 2000, chamava Sistemas de Informação Executiva, né? Eram os ZIS. Então, lá do começo dos 2000, mais ou menos, que veio o termo BI. Né? Então, as empresas usam BI há muito tempo. O que é a ciência de dados? Dá para dizer que é uma evolução do BI, né, que a gente sai daquela quantidade de dados que a gente extrai dos sistemas da empresa e monta planilha, monta dashboard, monta essas coisas, né? E ele vai para um modelo mais preditivo, então que ele consegue fazer previsões para a empresa, ele consegue analisar um grande volume de dados, certo? Uma grande diferença, né, é que com a Web 2.0 da década retrasada lá, que os usuários começaram a postar os dados, né? Postar informação porque antes quem postava informação era a empresa, certo? Tinha lá o Webmaster, lembra desse termo Webmaster, né? Da Alura, ele ia lá e postava as coisas da Alura. Aí não, saiu o Facebook, saiu, né, Instagram, e aí, né, todo mundo virou, né, produtor de conteúdo. E a quantidade de dados, essa massa de dados aumentou pra caramba. Né? Então, essa evolução da carreira, o BI continua existindo, né? A gente ainda tem analistas de BI, né? Beleza, normal, ainda tem o cara de gravata fazendo Excel. Isso. Né? Excel é a grande matéria negra aí né? O dark matter do mercado financeiro, né? Junta tudo, certo? Se tirar a planilha Excel, né? Acaba, certo? Colapsa Wall Street. Tá? Mas, né? Esse profissional de ciência de dados, ele surge para fazer coisas mais sofisticadas com o uso dos dados da organização. Eu acho interessante essa visão, porque tem essa palavra BI, de inteligência de negócios, que teve
Acho que até a década passada era bastante usado, ainda aparece, não é? Então tem o Power BI, o BI vai aparecer, essas palavras vai ficar. Também teve o Big Data, que ainda hoje é usado, mas teve um boom e esse nome... Acho que ciência de dados é uma palavra, é uma expressão que ocorre com mais frequência. Apesar de que está tudo, obviamente, muito interconectado e é só uma questão de o que explodiu na moda e no marketing e o que não. Acho um detalhe. Eu acho interessante isso, né? A gente tem essas pessoas que trabalhavam muito com Excel, com a base de dados unicamente, uma pequena base de dados exclusiva só do que a empresa populou, para, olha, agora a gente tem dados em log, a gente tem dados em bancos de dados, a gente tem dados no Excel de cada pessoa, a gente tem dados nos cookies dos navegadores das pessoas. Como que eu misturo tudo isso de uma maneira ordenada, minimamente ordenada, para eu poder tirar insights e quem sabe até o tal do preditivo aí chega até na ponta da inteligência artificial, né? Então tem o Excel numa ponta, inteligência artificial na outra. Então o dia a dia dessas pessoas vai ser para... Deixa eu trabalhar com esses dados para ver se eu consigo auxiliar, seja um pedido que alguém fez, o tradicional, olha, eu preciso de um relatório disso porque eu preciso ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Ou seja, também tem aquele trabalho mais exploratório, né? Meu irmão gosta muito desse, que tá aqui esse monte de dados, eu não tenho uma pergunta a ser feita. Eu não preciso de relatório nenhum, mas você tem esse monte de dados aí. É útil? E aí, essa pessoa, esse profissional, tem que se colocar perguntas ou saber como gerar as perguntas, que é misterioso e difícil, né? É quase tão difícil. Padrões, né? Identificar padrões ali nessa massa de dados. É quase tão difícil quanto a parte da programação, do código, da estatística, do Python. É você saber, não, peraí, deixa eu dar uma visão de negócio de cima para poder fazer uma pergunta com um dadozinho e estatística ali embaixo. É desafiador, me parece bastante desafiador. Senão o cara vira só um rodador de modelo. Sim. Isso. Né? Que aí pergunta, bom, beleza, por que deu esse número? Bom, porque eu rodei e deu esse número. Mas ele não sabe explicar, né? Contar uma história, contar uma narrativa, né? Que até entra o tal de storytelling que a gente, né, que eles usam, mas ele não consegue ter uma narrativa para explicar, né, o porquê que aquilo está acontecendo, né? Ou nem fazer as perguntas necessárias para entender, para alguém ajudar ele a entender aquilo que está acontecendo. Ele só fala, o modelo deu isso aqui, né? E aqui é o trabalho eminentemente técnico, né? De quem não conhece nada do negócio. Aí passa o pessoal de negócio e fala, se vira aí, né? Não é esse o tipo de profissional que a gente quer formar. Sim, eu acho que é importante ter a visão do conhecimento de negócio, porque se ele não agregar isso ao conhecimento técnico, ele não vai conseguir justamente chegar nessa resposta, né? E além disso, eu vejo também, e como eu comunico isso, né? Como eu apresento isso. Então, eu também tenho que ter esse poder de transformar aquilo que eu encontrei numa visualização, numa comunicação que o meu usuário entenda aquilo que eu estou mostrando para ele. O cientista de dados, ele tem vários pontos de atuação, né? Ele pode atuar tanto ali atrás, fazendo a manipulação dos dados, mexendo com a cloud e tudo mais, como pode estar ali também na linha de frente, né? Organizando, apresentando, transformando os dados da melhor forma possível para que fique fácil de apresentar e ele consiga vender o peixe dele, né? Ele consiga apresentar justamente a conclusão que ele chegou. O que diferencia, então, uma faculdade, um curso de ensino superior, né, longo, que você investe não só dinheiro, como tempo e dedicação das pessoas que já estão envolvidas com isso no dia a dia e aprendendo de outras formas? Então, porque tem gente que conhece profundamente de Excel e conhece muito de VBA ou de Power BI e de DAX e já sabe, se virou um pouquinho no banco de dados, no SQL. Essa pessoa que aprende de outras maneiras. Qual que é uma vantagem e o formato? O que tem na faculdade que, olha, são vantagens, não é? São vantagens que dá para aprender, que tem esse ambiente colaborativo, os projetos que ocorrem para juntar as disciplinas diferentes. O que é interessante, né, nesse ambiente universitário para a ciência de dados? Lá no IBMEC a gente tem o curso de ciência de dados, ele anda junto com todos os outros cursos de tecnologia, né? Então tem engenharia de computação, engenharia de software, e aí a gente coloca os 3 primeiros semestres comuns a todos os cursos, né? Então isso já é um ponto interessante, né? Que ele vê a parte de desenvolvimento de software não sobre a perspectiva de um cientista de dados, mas sobre uma perspectiva mais ampla, né? Então ele vê melhores práticas de se programar, como
como montar um código que seja fácil de fazer manutenção no futuro, que seja fácil de evoluir, né? E muitas vezes a pessoa que aprende sozinha não tem esse hábito, né? Monta ali um script, monta um código ali que vai funcionar, mas daqui a 2 anos ele não vai entender nada e vai precisar reescrever tudo de novo, né? Então, a gente passa o primeiro ano e meio, os 3 primeiros semestres, trabalhando justamente isso com todos os alunos, né? E aí depois sim a gente entra na parte específica de ciência de dados, né? A gente tem, na verdade, o curso lá é de ciência de dados e inteligência artificial, então a gente pega o ano seguinte focado na parte de ciência de dados e o ano seguinte focado na parte de inteligência artificial. Então a gente meio que separa dessa forma. Entendi. Então até mesmo a parte de... Às vezes a gente vai ver a programação de uma maneira não só para trabalhar com dados, mas... Até para... Eu acho isso muito importante, né? Eu sempre falo isso do mecanismo do profissional em T, porque não adianta nada como que eu vou cobrar alguém de programação? Eu preciso daquele log, preciso daquele dump, preciso daquela base de dados assim. Se eu não entendo o trabalho da outra pessoa, eu gero aquele atrito de... tá vendo? Ó, só eu faço o meu trabalho, ela nem quer fazer, mas deve ser... Eu preciso ter essa ideia para saber super complexo, né? O que é complexo. Aquela conversa de você começa a falar com o pessoal que não é de TI e o cara, não usa termo técnico que eu não entendo. Isso, Tá, eu tenho que entender os termos de negócio, mas você também precisa entender alguns termos técnicos, porque senão a gente não consegue conversar, né? Isso, eu acho que isso um ambiente universitário dá bastante, não é? Então você entender desde a pessoa que trabalha com infra e banco de dados puro, até as pessoas de programação, até as pessoas de negócio. E acho que um ambiente de universidade pode propiciar, tem outras formas, é óbvio, mas pode propiciar essa junção esse intercâmbio de ideias, né? Uhum. No nosso caso, a gente trabalha muito o aprendizado por projeto. Então, a gente traz as empresas parceiras onde elas têm um problema a ser resolvido. Então, o aluno logo de cara, ele já tem esse contato com o usuário, né? Então, já começa esse bate-papo, já começa esse entendimento, o que é técnico, o que é negócio, né? E ele consegue, né, da forma que a gente vai trabalhando os conteúdos, encaixar o quebra-cabeça. Então, vai desde a parte mais básica, né, até o entendimento de negócio, até ele pensar na arquitetura que ele precisa, né, todo o ferramental que ele precisa para conseguir atingir o objetivo proposto. Isso, a gente tem uma mesma abordagem na São Judas, né? Eles fazem projetos todos os semestres, né? E a gente tem a São Judas ela faz parte de um grupo chamado Anima, né? E tem, então várias coisas chamam Anima. Então tem um negócio que chama Anima Hub, né? Que é justamente o que a Rita falou. Você traz empresas com problemas reais, né? E aí você monta um grupo de alunos, os grupos interessados se inscrevem para os projetos, né? Que tem a ver com o que ele está aprendendo aquele semestre, né? E ele desenvolve, então, soluções de verdade, né? Para entregar para essas empresas. Isso é muito rico, né? Isso traz uma experiência muito grande para os alunos. Vocês podem me dar um exemplo desses projetos? Porque aí a gente deixa, para quem está considerando entrar nessa carreira, a gente deixa bem palpável, olha, esse seria um exemplo de projeto dentro da faculdade, então... Pode ser que o que te espera no mercado de trabalho é isso. No semestre passado teve uma turma nossa de projeto, foi mais focada na parte back-end, que era uma empresa que trabalha com dispositivos, na verdade era um óculos com sensores, vários sensores ali para motoristas de caminhão, e os alunos precisaram desenvolver um back-end ali para integrar justamente a captação desses sensores, a captação desses sinais com o servidor que a empresa está usando. Então, eles fizeram ali uma implementação, utilizando Java, utilizando ali alguns conceitos de banco de dados e tudo mais para poder fazer essa conversão entre esses dados, entre essas mensagens. O ano passado nós também trabalhamos com um projeto na área financeira para um banco parceiro, onde os alunos tiveram que fazer toda a análise da trajetória do cliente em relação a um aplicativo específico e, além disso... para tirar conclusões de como que é usada a aplicação. E pontos de problema também. Então, possíveis problemas para que isso fosse respondido de uma maneira rápida, para o banco atuar rapidamente em cima do problema e resolver rápido para esse usuário. E também conseguir detectar novas necessidades para propor para aquele nicho novos produtos. E eu tenho um grupo que está trabalhando esse semestre, né? Para uma empresa que fabrica robôs, né? Aquele, não vou falar o nome da empresa, não tem autorização, mas aquele que você vê no YouTube, aqueles robozinhos dançando, pulando, não sei o que lá, né? Então é uma empresa de alta tecnologia, mas eles fabricam equipamentos médicos também. E eles têm um problema
né, com a disposição dentro desses equipamentos dentro do hospital, porque são equipamentos compartilhados, leva para cá, leva para lá e tal, né? Então, eles estão com as bases de dados analisando, né, para eles desenvolverem um melhor modelo logístico, né, para distribuição, para cálculo da quantidade de aparelhos necessários dentro do hospital e assim por diante, né, para entregar para a empresa. Tá? Então, não é nem uma aplicação, mas é basicamente a análise, né, dos dados, análise estatística dos dados, fazer a visualização dos dados para propor uma solução. Aqui na Alura a gente tem o time de BI de dados fica embaixo do CTO, tem vezes que BI fica embaixo do financeiro, né? Tem empresas que funcionam bem, cada empresa é seu jeito. E eles me ajudam em várias coisas que eu peço, né? Mas tem coisas que também eu peço para, olha, time, vocês conseguem descobrir alguma coisa em relação a isso? Então, quando a gente tem alguns cursos que a gente está suspeitando que não estão tão bons, mas não é na cara. Tem vezes que você tem um curso que ele não está gritante de que não está legal, mas você desconfia, né? Então é difícil pelo qualitativo ou pelas pessoas falando. Você fala, pô, alguma coisa tá... Então a gente pediu uma análise... Onde que as pessoas estão saindo nesse curso? Só que às vezes é sutil essa queda. Não, é raro ter uma queda assim, né? Ah, todo mundo saiu na terceira aula porque a terceira aula é muito ruim mesmo. Não, a pessoa vai falando, não, acho que... não tô entendendo, mas talvez eu vá entender porque... Mas acho que já vou... Então tem... Como que essa curva de engajamento dentro do curso se compara com outros? Só que pode ser que se você comparar um curso com outro, você está comparando de níveis diferentes, nível avançado, às vezes o drop no engajamento é maior mesmo. Então tem uma série de... Se a pessoa não entender de didática, de educação e de como que as pessoas engajam em exercício, e que tem pessoas que assistem só um pedaço de curso mesmo, porque ela só quer um pedacinho, se não tiver essa noção, as conclusões que a pessoa vai tirar é diferente. Não é? Então é muito interessante porque eu vejo que essa equipe que trabalha lá precisa pegar o dump de base de dados que já foi feita com os dados transformados para dar essa informação, precisa subir isso para visualizar e precisa ter essa visualização, não é óbvio. Ah, não, peraí, olhando assim não consigo tirar conclusão nenhuma. Tem como olhar de outra forma? Então, tem uma questão muito de humanas aí, de saber, olha, não, preciso desse recorte, não preciso fazer essa pergunta, senão... às vezes eu mando alguma coisa, as pessoas me respondem de dados, falam assim, Paulo, tá aqui os números. Eu falo, olha, eu não queria os números, eu queria... Legal, mas o que eu concluo aqui, né? Porque senão eu que tenho que fazer esse trabalho e é difícil, eu não tenho esse conhecimento. Tem alguma coisa aí que fica gritante para você? Aí fala, não, eu acho que deveria pesquisar lá. Então vai lá e faz essa pesquisa a mais. Então eu gosto desse trabalho, chega a ser um trabalho investigativo, não é? É um trabalho de investigação, essa exploratório... o Guilherme gosta muito dessa palavra do análise exploratória, eu acho que é investigativo, né? Falando que não tirei conclusão. E se eu olhar por um ângulo completamente diferente? Pode ser que apareça alguma coisa, não é? Antigamente, muitas das decisões que eram tomadas no negócio eram decisões baseadas no feeling, né? A intuição. Eu tenho uma intuição, a gente precisava muito da experiência do profissional ali como tomador de decisão. E a área de ciência de dados, ela tem permitido justamente isso. A pessoa tem um feeling, pô, mas vamos tentar ali comprovar aquilo com base nas evidências que a gente tem, com base nas informações que a gente tem, para poder chegar naquela conclusão que você acha que você tem, né? Que você acha que você está chegando, ou não, ou dizer, olha só, sua intuição está errada, né? Não é esse o caminho, né? Então vamos seguir. Eu acho que isso é bem interessante nessa área, né? Que cada vez mais o mercado exige que a gente embase melhor as nossas decisões, né? O investimento que a gente vai fazer, qualquer mudança que a gente tem que fazer dentro das empresas, tem que ser provadas, né? Tem que ser demonstradas ali em dados. E a área de ciência de dados permite muito isso, né? Isso aí também tinha um nome antigamente, que era o data mining, né? Data mining. Mineração de dados. Outro nome que morreu. Outro nome que morreu. E que a gente faz, só que não se usa esse nome. Então, alguns mantêm, né? Eu fiz um curso de ciência de dados lá na Unicamp há uns 3 anos, mais ou menos, né? E o curso chama Mineração de Dados Complexos, né? Eles resolveram manter o nome, beleza, mas sempre tem que vir explicação junto. Né? Então, não é um nome, certo, que seja realmente... Mas era uma coisa separada, né? Do BI. BI era uma coisa, o data mining era outra e tinha um quê de magia nisso aí, né? Entendeu? O exemplo era sempre aquele da cerveja e fralda, né? Meu, não sei lá de onde tirar essa história. Uma hora é no Walmart, outra hora é no Walgreens, outra hora eu não sei, porque é aquela história, certo? Os caras fizeram uma pesquisa e descobriram,
né? Que se ele colocasse a cerveja perto da fralda, vendia mais cerveja. Por quê? Porque os pais que iam de madrugada comprar fralda para o filho, como forma de autorrecompensa, pegavam um six-pack, né? De Budweiser. Eu já ouvi a história um pouquinho diferente. Quantos pais que vão de madrugada comprar fralda por filho que justificam uma descoberta dessa, né? Eu ouvi diferente, que a fralda e a cerveja eram colocadas em direções opostas. Porque aí a pessoa tinha que caminhar inteiro e aumentava então. Mas tá vendo que os dois são válidos, os dois, no feeling, os dois fazem sentido. Fazem sentido, Precisa ver entendeu? na prática o que faz. Isso, certo? E aí os caras usam para vender ferramenta. Tá? Um outro ponto importante, né, que você colocou qual que é a diferença, então, do cara que se... Né, porque a gente tem um mundo, né, de cursos e de conteúdo, certo, sobre data science na internet. Incríveis. Certo? Alguns excelentes, alguns nem tanto. Alguns, ótimo. Né? E aí, o que acontece com a faculdade? O que a gente faz na faculdade? Então, uma das vantagens é a questão da curadoria. Né? Então, você tem alguém, né, que preparou esse curso, você tem os professores que têm experiência e que eles vão te ensinar aquilo que é importante. E te guiar. Tá? E te guiar. Né? Que nem ele falou, certo? Aquele ponto da engenharia de software. Né? O cara que está aprendendo sozinho, ele fala, engenharia de software, por que eu vou ver isso? Isso aqui não serve para... o famoso... Né? Que o próprio aluno, quando está fazendo na faculdade, o famoso curso, para que estão me ensinando isso? Para que estão me ensinando isso? Onde é que eu vou usar isso, professor? Nossa, eu fico assim, falei... É o tempo todo isso. Né? Onde é que eu vou usar isso, professor? Eu falo, então, os alunos, eles têm que cursar e pronto. Né? Então, e aí depois eles entendem que eles não têm maturidade. Foi o meu caso, eu também não tinha. Na época eu questionava muito, falava, isso aqui não é de mercado, isso aqui não... E realmente, talvez pro seu primeiro ano de trabalho você não vá usar, mas depois as coisas começam a se conectar um pouco melhor. Exatamente. Então, mas a gente também tem um investimento grande, né? Além de eu estar na São Judas, eu trabalho na Secretaria da Fazenda. Né? Eu trabalho numa assessoria econômica, a gente faz as previsões de arrecadação, né? Então, né, a gente roda modelos de econometria e tal, começa a usar ciência de dados e tem um investimento enorme lá em ciência de dados com os profissionais que já estão lá dentro. Né? Então, que a gente é formada em tudo quanto é área, né? Então, você tem um monte de... Advogado tem de monte, mas tem dentista, você tem economista, você tem... E essas pessoas estão todas aprendendo a programar. Tá? Elas estão todas aprendendo a Power BI, a consultar a base de dados. Né? Então, esse investimento está sendo feito em termos de pós-graduação. Né? Então, estão sendo pagos cursos de pós-graduação na Unicamp, na USP de São Carlos, para as pessoas fazerem, mas você não consegue abranger todo mundo. Né? E aí, uma das coisas que a gente fez, que é bem legal, certo, foi contratar, né, fazer um jabá aqui, um curso corporativo da Alura. Né? Então, a gente tem um contrato corporativo da Alura que, certo? Aí tem lá uma quantidade de licenças que não dá para todo mundo, né? A gente fica tirando, o pessoal da TI fica tirando sua licença lá, você não está usando, vou tirar. Né? Que é para o pessoal todo aprender. E tem uma iniciativa legal lá, inclusive, né, que é de automação de dados, que não é exatamente ciência de dados, mas é automação de processos com Python. Né? E quem está fazendo é a área de negócio. Né? Eu já fui diretor de TI lá, agora eu trabalho nessa assessoria econômica. O pessoal queria que eu fizesse automação para eles. Eu falei, cara, isso é um inferno. Né? Por quê? Você está raspando tela. Mudou uma vírgula na tela, né? O script caiu, ele não funciona mais. Então, a manutenção é constante disso. Por que eu não te ensino a fazer? E você aí na área de negócio monta teu raspador de tela, entendeu? Então, tem grupos, né, certo? Trabalhando nisso, tem mentoria, tudo lá de dentro, tá? Mas... Em vez de a gente ficar dando aula de Python para o cara, a gente contratou, vai fazer lá na Alura, certo? E faz os treinamentos. Então, né? E eu vejo também, eu estou fazendo um outro mestrado em economia, né? Porque eu fui trabalhar nessa área, eu sou de ciência da computação, engenharia de software e tal. E eu vejo que dentro da faculdade de economia, né? Tá todo mundo programando em R. Tem uns mais resistentes e tal, certo? Ou R ou Python, e tá todo mundo no mercado aprendendo a programar. Né? Desde dos cachorros velhos, né? Que estão aprendendo, certo? Até o pessoal mais novo e tal, certo? Não sai de lá sem saber programar. Lá no IBMEC a gente fez uma reformulação nos currículos agora de economia e administração e a gente criou uma trilha só na área de programação, são os nossos cursos de tecnologia que estão conduzindo. Então, tem programação para análise de dados, R, Python, tem a parte de BI também, então... Tá bem extenso justamente por isso, porque os nossos formandos ali, todos eles falam, precisa aprender a programar, e terminam que
procuram por fora, né? Então, a gente está internalizando dentro dos cursos também essa área de dados ali para os economistas, para os administradores. Precisa. Um dos cursos que a gente tem em comum lá na São Judas, um dos cursos que eu ministro, né, que é análise de dados. Né? Então, a gente vê um pouco de banco de dados, vê estatística, vê visualização de dados, né? Então, Power BI lá para a galera e tal. E esse curso, ele é comum a todas as áreas. Né? Então, eu estou dando aula para o pessoal da computação, mas tem aluno de comunicação junto, tem jornalista, né? E aí até o pessoal de jornalismo, né? Por exemplo, eu tive uma certa resistência. Não, mas você vai me ensinar R. Para que eu... Não, eu nunca vou usar isso na vida. Nossa, aí eu trouxe um monte de exemplo de jornalismo de dados, né? Certo? Podcast, né? Certo? De um cara né? Que é o jornalista de dados do Estadão, falando tudo que eles fazem e tal, certo? E aí o pessoal se convenceu, né? Fala mesmo. Até para pesquisa, né? Pô, a API do New York Times é uma API gigantesca, tem um monte de notícia para você pesquisar e buscar histórico e tudo mais, até para isso é importante. Né? Por que eu não posso usar o Excel? Eu tenho que usar R. Falei, beleza, baixa os microdados do Enem lá e tenta abrir no Excel para você ver se você vai conseguir, entendeu? O Excel serve para um monte de coisa, mas vocês têm um limite dele. Exatamente. Aproveita esse momento, deixa aqui nos comentários a sua pergunta sobre esse curso, sobre as faculdades, porque a gente quer te ajudar, a gente vai complementar a descrição desse vídeo com mais links, com mais facts, para que você possa tomar a decisão muito acertada na sua carreira. Aproveita e deixa o like e o subscribe no canal. Eu acho interessante, o professor Sérgio falou, também porque acho que ciência de dados, e especialmente essa disciplina que costuma aparecer de análise de dados, ela realmente une diversos públicos muito diferentes, né? Acho que um dos depoimentos que eu gosto muito aí da Lura é pessoal da engenharia ambiental que aprendeu um pouquinho de Python e aí automatiza um monte de processo para capturar os dados da regulação da prefeitura. E eu gosto disso, que são as pessoas que estão resolvendo com tecnologia, com ciência de dados, com Excel, com Power BI ou com Python, estão resolvendo problemas do dia a dia que elas já têm. Ela não está mudando a carreira dela. Ela não migrou de carreira, ela não é agora eu sou uma cientista de dados. Não, eu continuo sendo uma advogada, continuo sendo um jornalista, continuo sendo uma engenheira ambiental. E além disso, eu tenho esse skill grande que eu preciso para lidar com as tarefas do dia a dia que mudaram. Então, é óbvio que se você vai fazer uma faculdade de ciência de dados, o seu objetivo às vezes custa, não, eu vou migrar mesmo. Mas enfim, eu acho que ciência de dados tem esse poder, porque ela te dá um pouco de programação, de dados, de estatística, de pensamento, de decisão. Então, isso me encanta bastante. E o que eu queria saber é para quem está entrando agora na faculdade. Acho que um dos choques que a gente tem na faculdade são as primeiras disciplinas. Então, porque ali na primeira semana você vai ver algumas disciplinas diferentes. Algumas você vai gostar muito, outras nem tanto. Essa é a realidade em qualquer curso, na medicina ou na ciência de dados. Então eu queria saber, e cada faculdade é diferente, né? Cada faculdade tem um MEC, mas tem as coordenações e é natural, essa pluralidade é excelente, inclusive. Queria saber o que tem no comecinho, no primeiro semestre. É programação, é SQL, é Excel, é Power BI? Não, é estatística? O que tem? Um pouco de tudo isso, tudo junto e misturado. Exato. Então, na FIAP, principalmente porque a gente tem as duas modalidades, tanto a híbrida quanto a EAD, a gente tem abordagens um pouquinho diferentes. Então, no curso híbrido, que tem uma parte presencial e uma parte remota, ao vivo, a gente trabalha as diversas disciplinas em paralelo, mas a gente procura dar tranquilidade para o aluno, que a gente vai partir do princípio que ele é cru. Ele não conhece nada e a gente vai embutir ali os conceitos necessários. Então, ele já começa com modelagem, com SQL, já começa com estatística, já começa com Python, já começa com arquitetura, mas em doses, né, que ele consiga trabalhar e digerir tudo isso. Já nos cursos EAD, a gente trabalha com uma ideia de fases, onde a gente mistura conteúdos de diversas disciplinas. E cada fase, ela tem lá um objetivo a ser cumprido. Então, aquele conjunto de conceitos que envolvem uma ou mais disciplinas vão atender a uma meta que a gente quer que ele cumpra. E a gente vai trabalhando dessa forma. Lá no IBMEC, como eu falei, né, a gente tem um primeiro semestre, os 3 primeiros semestres, na verdade, comuns aos cursos de tecnologia no geral,
O primeiro semestre, em particular, tem a parte de programação, de desenvolvimento, então os alunos veem bastante Python. A gente tenta tirar o máximo possível de viés para a direção que o aluno vai seguir, né? Então, às vezes a gente mostra algumas aplicações para a área de dados, às vezes a gente mostra aplicação para a área de jogos, por exemplo. Normalmente, eu dou essa disciplina de programação inicial ali, estruturada. Normalmente, o trabalho que eu faço com eles é montar um joguinho ali no final, para eles poderem também entender o Python além do que a gente consegue usar dentro da área de dados, que é gigantesco, né? A gente também incluiu uma disciplina esse semestre por conta de feedback dos alunos. A gente está tentando renovar o currículo e eles pediram muito da parte de lógica, que eles sentem falta, eles sentem dificuldade no início de criar aquele raciocínio lógico que muitas vezes a gente não constrói no ensino médio e tudo mais. Então, a gente colocou também uma disciplina voltada mais para isso, para noções de algoritmos, de eficiência, como produzir um código da melhor forma possível. E tem as disciplinas de matemática, né? Então, tem matemática discreta, tem cálculo, álgebra linear, né? A estatística a gente vê um pouquinho mais na frente, só no segundo ou no terceiro semestre, para estar mais perto ali da aplicação real, né? Então, lá na São Judas, o nosso curso de ciência de dados, na verdade, é um curso de bancos de dados, né? Perfeito. Então, ele mistura. Acho que cada um ótimo pega isso. de um jeito. Acho que isso é natural. Tem um que vai ser mais no banco, tem outro que vai ser mais na estatística, tem outro que vai ser mais no scriptar o Python para automatizar alguma coisa. Então, a gente pegou lá no curso de banco de dados, né? O cara vai ter engenharia de dados, né? Então vai ser... Né? Porque a gente tem, como você falou no comecinho, a carreira do cientista, você vai fatiando, né? Porque você vai especializando, né? Então você tem o engenheiro de dados, né? O engenheiro de dados é o cara de computação que vai extrair os dados, vai montar, certo? Os data lakes e vai disponibilizar esses dados para os cientistas trabalharem, né? Esse é um trabalho bem técnico, bem do pessoal de computação mesmo, né? E aí, o profissional que a gente forma sai, certo? Bom, certo? Ele tem até disciplinas de engenharia de dados mesmo. Uhum. A gente tem o cientista de dados, que é o que faz as análises, roda os modelos, prepara os modelos e tal. E a gente também tem dentro dessa carreira da divisão, certo? O analista de dados, que fica mais responsável por fazer os dashboards, por fazer as visualizações de dados e tal, né? Então, o nosso curso lá começa, né, como, né, o curso de todos os cursos da área de TI, né, que é com programação. Ele vai aprender a programar em Java, vai aprender orientação a objetos, vai aprender SQL, acessar banco de dados, e ele vai também aprender modelagem, vai aprender o ML, vai aprender modelo entidade de relacionamento, né, modelar banco de dados. Então, é isso que ele vai ver, certo, no primeiro semestre, né? E a gente tem um modelo lá que a gente chama de UC, né, unidades curriculares, que são compostas de aula teórica e aula prática. Então, ele cursa 2, né, por semestre, tá? Então, isso é para todo mundo, para todos os cursos de TI. Todos os nossos cursos de TI também têm análise de dados e inteligência artificial. Aprender a analisar dados, aprender R, aprender Python, aprender modelos de machine learning e tal, todo mundo aprende. Então, qual que é o diferencial desse curso de banco de dados, né? É um foco muito maior na administração de banco de dados, né? Um foco muito grande numa área que nunca ninguém deu muita atenção, né? Que é a administração de dados, tá? Então, né, eu já fui DBA, eu fui lá no Estadão, minha carreira técnica eu era, né, Database Administrator, e a gente tinha o DA, que era o Data Administrator, né? Que era o cara responsável pela governança dos dados, né? Era responsável por como a modelagem era feita, era responsável, né? Tinha lá o dicionário de nomenclatura de campo de tabela. Se você não seguisse o dicionário, né, o DBA não criava a tua tabela. Teve essa época. Certo, exatamente. Depois essa disciplina foi perdida. Agora, né, 2 coisas que estão fazendo com que essa disciplina volte ou que ela seja, certo, que ela seja retomada ou que ela seja até implantada na empresa, tá? A parte de ciência de dados propriamente dita e a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, a LGPD, certo? Para que serve esse dado? Não tenho a menor ideia. Certo? Entendeu? Então, né, o cara agora vai ter que saber para que serve, quais são os dados que tem naquele banco, né, por que cada um deles está lá e tal. Então, toda essa parte de que não é, que é sensível, que não é e tal, né? Então, o nosso profissional também tem essa parte de administração de dados. Então, tem a engenharia, tem a administração, né, mas é um curso, vamos dizer, mais focado, né, para a parte de dados mesmo, do ciência de dados, menos para a construção de aplicações, mas ele aprende a programar. Bem, esse é o começo do curso, com essas variações e especificidades de cada uma das faculdades e universidades. E o fim do curso? O que tem de exemplo de TCC,
modelo de entrega de trabalho de conclusão, que eu sei que hoje em dia é moderno, né? Eu conheço um pouco mais da FIAP, que também tem mecanismos inovadores ali, que querem mudar as coisas. Quais são exemplos bons que vocês têm de alunos e alunas que fizeram coisas interessantes? E se esse mercado absorve bem esses profissionais, o estágio e o primeiro emprego? Então, o fim agora, não é? Acho que justo que a gente quer montar aqui nessa série aqui do Hipsters é tentar trazer para as pessoas, olha, na faculdade é mais ou menos assim, o profissional faz mais ou menos isso, e lá no final da faculdade vai ser mais ou menos assim, porque realmente foi um baque para mim quando eu entrei na faculdade. Falei, não era o que eu queria, mas também não é... Eu nem sabia o que eu queria, né? Então, não vai ser o que você quer, porque você nem sabe direito, as expectativas são sempre quebradas. Tentando diminuir essa expectativa, essa ansiedade. Daqui a 2 anos e meio, 2 anos e meio, se for um tecnólogo, que eu tô fazendo? Qual que é um TCC legal? E vai ser simples? Simples nunca é, mas eu posso encontrar um estágio ou primeiro emprego? Olha, na FIAP a gente não tem a ideia de TCC, a gente tem a ideia do challenge, né, que são os desafios com as empresas parceiras, que eles fazem tanto na primeira série quanto na segunda série do curso, que é a série terminal. Então, a gente até procura trabalhar com eles e com a empresa parceira temas mais abertos que eles possam também utilizar a criatividade e trazer coisas de fora também, né? Cruzar principalmente dados externos com aquilo que eles estão fazendo. Então, de forma que eles consigam colocar tudo que eles aprenderam em prática. Então, desde da parte da coleta, do armazenamento, da análise, da interpretação, da visualização. Então, que ele consiga entender essa esteira toda e aplicar todos os conceitos a partir dessa esteira. Então, nós temos vários projetos. Então, nós tivemos um bastante interessante o ano passado, que foi um projeto junto do SAMU. Com o SAMU? Que legal. Com o SAMU. E foi bem bacana porque a ideia era tentar fazer o atendimento da forma mais rápida possível, porque os dados eram armazenados e não eram utilizados da forma adequada para entender tudo o que estava acontecendo. Então, chegava a possibilidade de mais de uma ambulância para o mesmo lugar. Então, tentar trabalhar isso de uma forma mais eficiente para fazer um atendimento mais eficiente, mais rápido. Então, os alunos foram para dentro do SAMU, foram entender tudo isso e conseguiram, né, criar rotas aí e entender esse atendimento de uma maneira melhor para conseguir ser mais eficiente. A gente também teve outros projetos no sentido de entender rotas também mais seguras, né? Porque às vezes o aplicativo manda a gente para um lugar que não é tão seguro, não é verdade? Então também teve um outro projeto trabalhando essa parte, fazendo esse entendimento e dando soluções para isso também. E o que acontece? A gente percebe que nossos alunos, às vezes a gente tem aquele aluno de 19 anos que entrou para a faculdade, que ainda nem trabalhou e que quando ele termina o curso, ele já está trabalhando como cientista de dados. Então, a gente tem na FIAP várias situações desse tipo, vários relatos, e a gente procura trazer esses alunos para falar com os que estão entrando, né? Para mostrar essa experiência, para mostrar que é possível. Então, a gente também tem um trabalho interno dentro da FIAP, que é uma área chamada Talent Lab, que faz essa aproximação com as empresas, né? Então, traz vagas de estágio, júnior, enfim, e divulga e faz o match entre os alunos e a vaga. Então, a gente tenta fazer esse trabalho já desde o primeiro dia de aula. Então, os nossos alunos, quando chegam lá no final da segunda série, a maior parte eles já estão empregados. Lá no IBMEC a gente também não tem um TCC, né? Eu acho que dentro do curso de Ciência de Dados isso também sai um pouco do usual, né? A gente não termina não tendo um TCC. Eu não tenho nada contra o TCC. Sim, também, mas só pra... mas principalmente porque ao longo de todo o curso a gente já trabalha com aplicações práticas, né? O aluno já sai ali da sala de aula para poder fazer uma aplicação prática. Então, do segundo período até o último ou penúltimo, os alunos estão ali sempre com empresas, a gente sempre tenta trazer casos reais para eles, né? Para eles conseguirem colocar ali o conhecimento que eles estão tendo ali no semestre em prática, né? Então, termina que a gente também não incluiu o TCC dentro do curso,
Nosso curso é bem novo, então os alunos mais antigos, eles estão começando o 4º período agora. Então, a gente ainda não tem exatamente casos práticos na área de ciência de dados ali em que eles estão aplicando, né? Foi muito na parte de desenvolvimento front-end, back-end, aquele início do curso. Mas a gente já tem gente que está trabalhando. Já tem gente que... Tive um caso de um aluno que já estão matando aula porque ficam dando desculpa do trabalho. Exatamente. No final do 1º período, antes dele terminar o 1º período da faculdade, ele já estava falando comigo, pô, Vitor, com uma vaga de estágio aqui para participar e tal, perguntando como é que eram os trâmites. Eu tive que aprender como é que eram os trâmites ali para fazer estágio, porque eu não sabia ainda. Mas eles já estavam começando, já tem gente trabalhando, então... O mercado de tecnologia é um mercado que não espera você se formar, né? Então, se você tem todas as qualificações, se você tem as competências necessárias, ele te contrata mesmo, né? Então, a gente já tem bastante aluno nisso e a gente faz muito isso de aproximar os alunos dos calouros, né? Os veteranos dos calouros, para justamente trazer as experiências. Um dos motivos pelos quais a gente escolheu um currículo comum é justamente porque a gente entende que quem está entrando na faculdade não sabe exatamente o que quer, às vezes acha que quer alguma coisa e não quer aquilo. Então, a gente tenta, nesses 3 primeiros semestres, dar o máximo de informação possível, trazer empresas, trazer palestrantes. A gente também tem uma área ali que cuida de carreira e tal, para poder trazer experiências dos ex-alunos e tudo mais para o aluno conseguir formar melhor a opinião dele. E caso ele mude de ideia, poxa, eu não quero fazer engenharia de computação, quero fazer ciência de dados, ou não quero fazer ciência de dados, quero fazer engenharia de software, ele consiga mudar sem ter um prejuízo ali de perder disciplinas que não fazem parte do currículo e tudo mais. Continuando com o TCC, a gente também tirou o TCC. Né? Tá fora de moda, o MEC deixou de obrigar. Né? Então, e o que acontece? Né? A gente trabalha com projeto todo semestre. Né? Então, eu até brinco, cara, não é que a gente tirou o TCC, agora o TCC é semestral. Todo semestre você tem que entregar um. Né? Principalmente quem trabalha nesses projetos do Anima Hub com as empresas. Certo? São projetos pesados, né? Projetos que eles têm que dedicar bastante tempo para fazer. Inclusive, eles até valem mais nota, no final do semestre, porque realmente exige bastante dos alunos. Tá? Mas, por exemplo, na época que a gente tinha esse TCC, que eu orientava e tal, tinha alguns trabalhos bem legais. Uma vez a gente fez um app, né, para consultar a API, né, do sistema financeiro da Prefeitura de São Paulo para fazer acompanhamento do orçamento. Né? Então, a Prefeitura disponibilizou os dados. Né? Como eu trabalho também no serviço público, né? Eu tenho um grande apreço por dados abertos, né? Dados abertos governamentais, é uma fonte assim, inestimável de dados para a gente trabalhar. Então, a Prefeitura... Desafios para brincar também. Exatamente. A Prefeitura liberou essa API e eles fizeram um app em que você conseguia consultar, né, o andamento do orçamento, né, da Prefeitura. E foi bem legal até porque eles tiveram que aprender de orçamento, né? Porque se eles não conseguiam fazer o app para saber, onde é em que campo que eu pego isso, se está gastando, se não está gastando, né? Porque para o serviço público, né, economizar dinheiro, num certo sentido, também é ruim. Certo? Por quê? Porque você tem um projeto para fazer, você tem um orçamento para cumprir, tá? E aí você não gasta. Né? Ah, beleza, eu economizei. Não, você não economizou, você deixou de prestar um serviço à população, por isso que você economizou. Uma coisa é você fazer o projeto o mais barato possível, outra coisa é você simplesmente não gastar porque você não fez seu trabalho. Né? Então, é isso que o app se propunha a acompanhar. Legal. Teve um outro grupo também que ele fez para o trabalho para a empresa dele, ele trabalha numa multinacional, fabricante de tintas, né? E ele montou um modelo de clusterização, né, para segmentar os clientes, tá, do setor que ele trabalhava. Então, ele tinha acesso aos dados para apresentar para a gente, né, para a banca. Ele mascarou todos os dados, porque ele não podia mostrar quem eram os clientes e tal, mas beleza, certo? Mas na empresa dele, aquilo teve uma utilidade, né, certo? Geralmente o cara ganha até promoção, né, ganha efetivação como estagiário quando ele entrega o trabalho deles, né? E aí, né, o que a gente faz para juntar os alunos no com o mercado de trabalho é todo semestre a gente tem uma semana, né, em que a gente convida empresas do mercado para vir fazer palestras, né? Então, além dessas palestras, elas fazem um recrutamento ativo, né, dos alunos lá dentro da faculdade. Não só, né, as grandes, as Big Techs, né, que elas vêm, certo? Mas também vem uma série de outras empresas, né, de tecnologia, tá? E elas acabam levando, né, alunos, e elas propõem desafios, e os melhores, né, que saem melhor nos desafios conseguem,
né? A vaga, certo? São todas as atividades que a gente faz para trazer o aluno. Eu ia falar de uma aluna, certo? E até ela foi fazer uma entrevista num banco, né? E ela porque queria trabalhar na área de ciência de dados. Ela voltou e falou, não é legal porque é para trabalhar com COBOL. Eu falei, bom, banco, você queria o quê, né? Certo? Mas beleza, vai lá, cara, o banco é grande, não sei o quê, não sei o que lá. Depois, aí ela falou, topou. Né? Depois de um tempo ela voltou para mim e falou, nossa, é muito legal. Porque eu aprendi COBOL, eu trabalho com COBOL, eu extraio dados e jogo no Hadoop, né? Que é um banco de Big Data, certo? E aí a gente processa, tá? E aí depois você faz toda a parte de análise de dados, entendeu? Certo? Perfeito. Então, às vezes até o cara vai para o mercado achando que ele não vai trabalhar com aquilo que ele quer, né? Mas ele acaba dando um jeito e achando um caminho. E acho que ciência de dados é um dessas que oferece muito esse espaço de plural, dá para você começar por aqui, engatinhar para lá. Tem muitos... A programação no geral, obviamente, mas a ciência de dados, como tem essa parte do humano, de decisão, de análise muito forte, cabe com várias frentes. Seja a pessoa super hacker de banco de dados, seja super hacker de sistema operacional para fazer data lake, transformação de dados e minerar e jogar as coisas lá. Ou uma pessoa que está mais nos dashboards, como que eu vou mostrar isso para que a diretoria tenha um melhor suporte com o mínimo de dados, não, com o mínimo de gráficos, que senão fica aquela coisa perdida. Então, acho que é uma profissão muito interessante e que aponta... Tem gente que nunca vai programar e tem gente que só vai programar, tem gente que só vai fazer estatística e tem algumas pessoas que vão misturar cada um. Então, acho que a gente ainda está no começo, essa é a verdade. Ela vai se ramificar e vai cada vez aparecer mais coisas. Eu queria agradecer a FIAP e o IBMEC e a São Judas pela participação e de vocês, tá bem? A gente vai deixar os links aqui, tem links importantes, não só dos currículos dos cursos de vocês, também estou deixando aqui do Tech Guide, que é onde a gente dá uma diretiva do que você pode estudar, que a gente considera uma carreira para a ciência de dados. Estou deixando também uns vídeos da Kizzy lá, o pessoal da programação dinâmica, que mistura muito essa parte prática com o acadêmico, que eu gosto bastante, de algoritmos. Então sempre vai ter aqui para uma playlist bem completa para que possa te auxiliar nessa decisão, que acho que é um momento muito importante, que custa muito errar, né? Errar nesse momento custa muito. Então vejo você num próximo episódio. Tchau.